Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos ao canal Quase Tudo. Veja, enquanto eles falam em paz, ao mesmo tempo eles se preparam para a guerra, uma guerra mundial. Mas por que estou falando sobre essa contradição entre o discurso e a prática dos governos poderosos desse mundo? Porque é exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Depois de 4 anos de preparativos, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, começou a realizar o maior exercício militar da sua história. Ou seja, vai ser o maior treinamento militar dos países membros da OTAN desde a sua criação em 1949. Veja os títulos dessas notícias. A OTAN inicia exercício aéreo sem precedentes em demonstração de força na Europa. E nessa outra matéria podemos ler: a OTAN prepara o maior exercício aéreo de sua história. Veja, todo esse movimento militar que está acontecendo tem um único e principal objetivo: assustar ou ameaçar a Rússia. A poderosa Rússia, que até os anos de 1990 era chamada de União Soviética. A mesma União Soviética que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi aliada da Inglaterra e dos Estados Unidos contra os alemães. Mas, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, começou a desconfiança. Os aliados se tornaram inimigos. Veja, depois que os Estados Unidos lançaram as primeiras bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, nasceu a Guerra Fria, uma guerra de ameaças constantes entre os Estados Unidos e a Rússia. Ameaças de uma guerra nuclear. Ou seja, a tecnologia da nova arma já não pertencia apenas ao governo americano. A União Soviética, hoje Rússia, também criou suas próprias bombas atômicas. Mas por que estou colocando esse breve histórico? Porque foi a partir do medo e da desconfiança da Rússia que, em 1949, surgiu a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN surgia como sendo uma suposta defensora da democracia e contra o sistema político bolchevista da Rússia. Mas, apesar da OTAN ser uma organização composta por vários países membros, quem dá as cartas mesmo é os Estados Unidos. O presidente americano reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a OTAN, dizendo que o artigo 5, que afirma que o ataque armado contra um ou mais países integrantes deve ser considerado um ataque contra todos. Em Moscou, o principal diplomata chinês Wang Yi se encontrou com Vladimir Putin. Os dois se comprometeram a reforçar a parceria estratégica e um lembrete do acordo de amizade sem limite. O governo americano é a maior força política e militar dentro da OTAN. A OTAN está realizando o maior exercício militar da sua história. Como falei antes, é um exercício militar em conjunto, um treinamento que envolve os países membros da OTAN. Veja um pequeno trecho dessa reportagem. As manobras da Aliança Militar Ocidental envolvem 25 países, 250 aeronaves e 10 mil soldados, sob a liderança da Alemanha. A operação vai sobrevoar os céus da Alemanha e de outros países europeus por 11 dias para testar a capacidade de reação dos aliados diante de um ataque inimigo. Os exercícios estavam programados desde 2018, mas sua realização agora, em plena guerra da Ucrânia, está sendo vista como uma demonstração de força da aliança militar. É uma forma de demonstrar força militar diante da Rússia. Mas onde está o maior perigo para a humanidade? O perigo está no fato que a Rússia também é uma potência nuclear. O exército russo possui um enorme arsenal de bombas nucleares. Isso sem falar que a China e a Coreia do Norte também são potências nucleares e estão cada vez mais ao lado da Rússia. E como falei em outro vídeo, o exército russo começou a instalar bombas nucleares na Bielorrússia ou Belarus.
E o presidente de Belarus tem reafirmado seu completo apoio ao governo da Rússia. Inclusive declarou para a imprensa que as armas nucleares da Rússia já estão sendo instaladas em seu território. E aqui vale a pena lembrar que a Finlândia se tornou membro da OTAN, o que deixou o governo russo irritado e ameaçado. Agora, os Estados Unidos estão fazendo pressão para que a Suécia também faça parte da OTAN. E de acordo com a imprensa, a entrada da Suécia na OTAN está perto de acontecer, conforme podemos ler nessa matéria. Suécia entrará para a OTAN até meados deste ano, diz secretário de Defesa dos Estados Unidos. Estamos diante de um perigoso cenário. Já não se pode negar, de um lado, a OTAN, comandada pelos Estados Unidos, realizando um gigantesco exercício militar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte iniciou nesta segunda-feira o maior exercício militar aéreo da história da entidade, coordenado pela Alemanha e com o objetivo de demonstrar unidade diante de potenciais ameaças, em particular da Rússia. O exercício Air Defender 23 vai prosseguir até 23 de julho e inclui 250 aviões de 25 países da OTAN, além de aliados como o Japão. Quase 10 mil pessoas vão participar das manobras. E do outro lado, a Rússia colocando suas armas nucleares em Belarus, enquanto continua sua operação militar na Ucrânia. Devemos então nos perguntar, o que vai acontecer daqui para frente? Estamos perto do apocalipse nuclear, conforme disse o presidente dos Estados Unidos? E agora, mais uma vez, peço um segundo do seu tempo. Você já é inscrito no meu canal? Então aproveita agora e se inscreve. E se gostou do conteúdo deste vídeo, se ele te levou a uma reflexão, deixa aí o teu like, ok? Beijão e até o próximo vídeo.